Ela era o terror da casa. Funcionários tremiam quando ela chegava. Ninguém ousava confrontá-la. Até que uma jovem empregada em seu primeiro dia de trabalho fez algo que deixou todos em choque. "Limpa essa sujeira com a língua", Diana Castillo gritou para Carmen, a cozinheira de 48 anos que havia derrubado acidentalmente um pouco de molho no chão de mármore. "Já que você é tão incompetente que nem consegue segurar uma panela direito, que pelo menos sirva para alguma coisa." Carmen se ajoelhou no chão tremendo, enquanto Diana observava com um sorriso cruel. Aos 55 anos, a esposa do magnata Eduardo Castillo havia transformado sua mansão num verdadeiro inferno para qualquer pessoa que ousasse trabalhar ali. 23 funcionários viviam sob seu terror constante, e ela saboreava cada momento de poder absoluto que exercia sobre suas vidas. "Mais rápido!" Diana berrou, chutando levemente as costas de Carmen. "Ou você acha que eu tenho o dia todo para ver você engatinhando no meu chão?" Carmen engoliu as lágrimas e abaixou a cabeça ainda mais, lambendo o chão de mármore enquanto outros funcionários passavam pelo corredor e desviavam o olhar. Ninguém ousava ajudar. Ninguém se atrevia a questionar. Diana havia deixado claro ao longo dos anos que qualquer ato de solidariedade resultaria em punição dupla. "Que nojo!" Diana comentou alto o suficiente para Carmen ouvir. "Gente pobre realmente não tem dignidade nenhuma. Fazem qualquer coisa por dinheiro." Quando Carmen terminou, levantou-se com o rosto vermelho de humilhação, lágrimas escorrendo pelas bochechas. Diana pegou um lenço do bolso e jogou no chão. "Agora limpa sua cara nojenta com isso e volta para a cozinha. E se eu encontrar mais uma gota de sujeira hoje, você vai lamber o chão da casa inteira." Era segunda-feira, e Diana estava especialmente cruel porque Eduardo havia viajado no domingo, deixando-a livre para exercer sua tirania sem qualquer interferência. Ela adorava segundas-feiras. Eram os dias em que podia testar novos limites de humilhação sem ninguém para questioná-la. Diana cresceu numa família de classe média baixa, filha de um operário metalúrgico e uma doméstica. Durante toda a infância, foi humilhada por colegas ricos na escola particular onde estudava com bolsa. Eles a chamavam de pobretona, faziam piadas sobre suas roupas remendadas, sobre o cheiro de cebola que vinha das mãos de sua mãe depois de trabalhar. Diana jurou para si mesma que um dia seria ela quem humilharia os outros. E agora era. Casou-se com Eduardo Castillo aos 29 anos. Não por amor, mas por pura ambição. Ele era 20 anos mais velho, viúvo, dono de uma fortuna construída com construtoras e investimentos. Diana fingiu ser a esposa perfeita por 5 anos, até Eduardo se acostumar com ela o suficiente para não questionar seus métodos de gerenciamento doméstico. Na sala de estar, encontrou Marta, a governanta de 52 anos, encerrando os móveis. Diana observou por alguns minutos procurando algo para criticar, até que teve uma ideia melhor. "Marta!" ela gritou, fazendo a mulher se sobressaltar e derrubar o frasco de cera no tapete persa de 50 mil reais. Desculpe, senhora Diana, Marta gaguejou desesperada. "Sua vaca incompetente, olha o que você fez no meu tapete!" Diana explodiu, sabendo perfeitamente que havia causado o acidente de propósito. "Esse tapete custa mais que sua casa inteira." Marta caiu de joelhos, tentando limpar a mancha com as mãos desesperadas. "Por favor, senhora Diana, eu posso limpar, eu posso consertar." "Claro que você vai consertar." Diana rosnou se aproximando. "Mas primeiro, quero que você entenda bem o tamanho da sua burrice." Diana pegou um copo de água gelada da mesa lateral e despejou sobre a cabeça de Marta. A mulher gritou de susto, encharcada e tremendo. "Agora você vai ficar aí, molhada e de joelhos, até que eu decida que você aprendeu a lição." Diana disse friamente. "E se levantar antes que eu permita, está demitida na hora." Marta permaneceu ajoelhada, pingando água no tapete manchado, soluçando baixinho. Diana se sentou em sua poltrona favorita e pegou uma revista, fingindo ler enquanto saboreava o sofrimento da funcionária. "Ah, e Marta," ela disse sem levantar os olhos da revista. "Quando eu deixar você se levantar, quero que vá até todos os outros funcionários e conte para eles o que acontece quando alguém é descuidado na minha casa. Quero que eles vejam você molhada e humilhada." Marcos, o jardineiro de 35 anos,
Passou pela sala nesse momento carregando vasos de plantas. Quando viu Marta ajoelhada e encharcada, seus olhos se encheram de lágrimas de impotência. Ele e Marta eram amigos há anos, mas qualquer tentativa de ajudá-la resultaria em demissão imediata para ambos. Marcos! Diana chamou com voz doce que não enganava ninguém. Venha cá, quero conversar com você. O homem se aproximou com passos hesitantes, sabendo que nada de bom viria dessa conversa. Ontem eu disse para você podar as roseiras do jardim da frente. Diana começou, embora soubesse perfeitamente que havia dado a ordem para podar as roseiras do jardim dos fundos. Mas, senhora Diana, a senhora disse para podar as do fundo. Marcos tentou esclarecer. Você está me chamando de mentirosa? Diana explodiu, se levantando de sua poltrona como uma fera. Como você se atreve a questionar minhas palavras? Não, senhora, eu não quis dizer isso. Marcos gaguejou aterrorizado. Ajoelhe-se aqui do lado da Marta, Diana ordenou friamente. Vocês dois vão ficar aí até eu decidir que aprenderam a me respeitar. Marcos olhou para Marta, que ainda estava tremendo de frio e medo, e lentamente se ajoelhou ao lado dela. Diana sorriu com satisfação cruel. Adorava ver pessoas se humilhando simultaneamente. Paula! Ela gritou para a jovem de 25 anos que trabalhava como auxiliar de limpeza. Paula apareceu correndo, já sabendo que algo terrível estava acontecendo. Quero que você tire uma foto desses dois ajoelhados e molhados, Diana ordenou, entregando seu celular. Vou mostrar para todos os funcionários o que acontece com quem me desrespeita. Senhora Diana, Paula tentou protestar. Tira a foto agora ou você vai estar ajoelhada ao lado deles, Diana berrou. Com mãos trêmulas, Paula tirou a foto de Marta e Marcos ajoelhados, humilhados, encharcados. Era uma imagem devastadora que Diana usaria para aterrorizar outros funcionários por meses. Durante o almoço, Diana convocou uma reunião com todos os funcionários na sala principal. Era seu ritual semanal de terror, onde inventava problemas só para ter desculpas para humilhar pessoas publicamente. Olhem bem para a Marta e o Marcos, ela começou, apontando para os dois que ainda estavam com roupas úmidas e olhos vermelhos. Eles estragaram meu tapete e questionaram minhas ordens. Como castigo, passaram 3 horas de joelhos encharcados. Os funcionários abaixaram as cabeças em uníssono, aterrorizados. Alguns dos mais novos tremiam visivelmente. Diana mostrou a foto no celular, fazendo questão de que todos vissem a humilhação dos colegas. Agora quero saber, Diana continuou, caminhando entre eles como um predador. Quem mais aqui acha que pode ser relaxado com meu patrimônio ou questionar minhas ordens? Silêncio total. O medo era palpável no ar. Carmen, seu molho de ontem estava sem sal. Diana mentiu descaradamente. Marcos, encontrei 3 folhas secas no jardim. Paula, havia poeira numa estante da biblioteca. Rosa, a roupa que você passou tinha uma microdobra no colarinho. João, o carro que você lavou tinha uma mancha quase invisível no espelho. Cada acusação era uma mentira, mas ninguém ousaria contestar. Diana havia criado um sistema de terror onde qualquer defesa era vista como insubordinação. Desculpe, senhora Diana, Carmen sussurrou, ainda traumatizada pela humilhação da manhã. Desculpe não apaga erro, Diana retrucou cruelmente. Carmen, você vai cozinhar o jantar de hoje 5 vezes. A cada tentativa que eu rejeitar, você refaz e pagará todos os ingredientes desperdiçados do seu próprio salário. Carmen fechou os olhos, calculando mentalmente que isso poderia custar metade de seu salário mensal. Marcos, você vai replantar todo o jardim da frente hoje à noite. Quero tudo perfeito até amanhã, mesmo que tenha que trabalhar até de madrugada. Paula, vai limpar a biblioteca livro por livro, página por página. Rosa, vai passar toda a roupa da casa novamente. João, vai lavar todos os carros 3 vezes cada um. Era assim todos os dias. Diana criava problemas imaginários só para ter motivos de castigar pessoas, de ver o desespero nos olhos delas, de exercer poder absoluto sobre vidas humanas. Era o que a fazia se sentir viva, poderosa, superiora. Às 3 da tarde, a campainha tocou. Diana dispensou os funcionários e se posicionou em sua poltrona preferida, a de veludo vermelho que Eduardo havia comprado num leilão em Paris.
a que a fazia parecer uma rainha em seu trono. Quando Marta trouxe Helena Santos, Diana a examinou como um predador avaliando uma nova presa. Helena tinha 28 anos, cabelos castanhos presos em um coque simples mas elegante, roupas modestas, porém impecavelmente limpas e bem passadas. Havia algo diferente nela, uma postura ereta que denunciava autoestima, algo raro entre as pessoas que procuravam trabalho doméstico. O que mais chamou a atenção de Diana foi que a jovem não parecia nem um pouco intimidada pela opulência da casa, nem pelos olhares aterrorizados dos outros funcionários. Seus olhos escuros encontraram os de Diana diretamente, sem desviar, sem baixar a cabeça. Sente-se, Diana ordenou com seu tom mais autoritário, o mesmo que fazia governantas experientes tremerem. Helena se sentou calmamente, as mãos relaxadas no colo, a coluna ereta, como se estivesse numa conversa casual entre iguais. Não havia pressa em seus movimentos, não havia nervosismo, não havia a submissão instantânea que Diana estava acostumada a ver. Senhorita Santos, Diana começou, usando a voz que normalmente fazia pessoas tremerem dentro de segundos. Espero que a agência tenha explicado claramente que trabalhar na Residência Castillo exige disciplina especial. Que tipo de disciplina? Helena perguntou sem hesitar, sua voz saindo clara e firme. Diana piscou algumas vezes, surpresa com a pergunta direta. Funcionárias costumavam responder, sim, senhora, para tudo que ela dizia. Não faziam perguntas. O tipo de disciplina que mantém esta casa funcionando como um relógio suíço, Diana explicou, inclinando-se ligeiramente para frente numa tentativa de intimidação. Não tolero erros, preguiça, questionamentos ou insubordinação de qualquer tipo. Meus funcionários me respeitam porque sabem exatamente qual é o lugar deles nesta hierarquia. E qual é o lugar deles? Helena perguntou com genuína curiosidade, como se estivesse estudando Diana ao invés de sendo entrevistada por ela. Abaixo de mim, obviamente, Diana respondeu, irritada com o que parecia ser uma pergunta óbvia demais. Eles trabalham para mim, eu pago seus salários. Portanto, eles me devem obediência total e inquestionável. Entendo, Helena assentiu lentamente. E a senhora acredita que obediência baseada no medo é mais eficiente que obediência baseada no respeito mútuo? Diana ficou literalmente boquiaberta. Em toda a sua vida, em 25 anos de casamento com Eduardo, nenhuma funcionária, nenhuma pessoa havia questionado seus métodos de forma tão direta, intelectual e desafiadora. Senhorita Santos, Diana disse, sua voz saindo mais baixa e perigosa. Acho que você não compreendeu bem como as coisas funcionam aqui na minha casa. Na verdade, compreendi perfeitamente, Helena respondeu, mantendo o mesmo tom sereno e observador. A senhora humilha pessoas porque tem poder para isso. A questão que me intriga é, isso realmente faz a senhora feliz? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Diana sentiu algo que não experimentava há anos. Confusão total e absoluta. Helena havia virado o jogo de uma forma que ela não sabia como responder, como se a jovem estivesse analisando Diana, ao invés de se submeter a ela. Você está contratada, Diana disse abruptamente, decidindo que seria muito mais interessante quebrar essa insolência aos poucos, dia após dia. Comece amanhã às 5 da manhã em ponto. Marcos explicará suas funções iniciais. Helena se levantou com a mesma tranquilidade de sempre, nenhuma expressão de alívio ou gratidão que Diana esperava ver. Perfeito. Até amanhã, dona Diana. Quando Helena saiu da sala e da casa, Diana ficou sozinha. Uma sensação estranha e desconfortável crescendo em seu peito. Pela primeira vez em décadas, alguém havia saído de uma conversa com ela sem parecer menor. Assustado, humilhado ou subjugado. Enquanto observava Helena se afastar pela janela da sala, Diana não conseguia ignorar que a jovem caminhava com a mesma confiança absoluta de quando havia chegado. Como se nada do que acontecera ali, toda a demonstração de poder e autoridade, tivesse afetado minimamente sua serenidade interior. Era como se Helena soubesse algo fundamental que Diana não sabia. E isso a incomodava profundamente, criando uma pequena rachadura em sua armadura de superioridade. Na manhã seguinte,
Quando Helena chegasse para seu primeiro dia de trabalho real, Diana descobriria que havia subestimado completamente com quem estava lidando. E que algumas pessoas simplesmente não podem ser quebradas, não importa quanta pressão você aplique. O jogo estava prestes a mudar completamente. Helena chegou à mansão Castilho às 5 da manhã em ponto, como combinado. Diferente dos outros funcionários que sempre chegavam alguns minutos antes do horário oficial por medo de represálias, ela chegou no exato momento marcado. Nem um minuto antes, nem um minuto depois. Diana já estava de pé há 1 hora, preparando mentalmente a série de humilhações que aplicaria na nova funcionária. Havia passado a noite planejando cada detalhe, cada teste psicológico que faria Helena passar. Era seu método, quebrar a resistência nos primeiros dias para estabelecer dominação absoluta. Atrasada, Diana mentiu friamente quando Marta trouxe Helena até a cozinha, onde ela estava tomando café. Já são 5:02. Helena olhou para o relógio da parede da cozinha, que marcava exatamente 5 horas. O relógio mostra 5 em ponto, dona Diana. Você está questionando o que eu disse? Diana se levantou bruscamente, derrubando a xícara de propósito no chão. A porcelana fina se estilhaçou em dezenas de pedaços. Olha o que sua insolência me fez fazer! Helena observou a cena com calma, como se estivesse assistindo a uma peça de teatro mal ensaiada. A senhora derrubou a xícara porque quis. Eu não toquei em nada. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Carmen e Marta, que presenciavam a cena, prenderam a respiração. Ninguém jamais havia confrontado Diana de forma tão direta e tranquila. Como você se atreve? Diana rosnou, se aproximando de Helena até ficarem cara a cara. Eu sou sua patroa. Você me deve respeito. Respeito se conquista, não se impõe. Helena respondeu sem recuar nem 1 centímetro. E mentir sobre um horário não é uma forma muito respeitável de começar uma relação de trabalho. Diana sentiu o sangue ferver. Estava acostumada com funcionários que se curvavam diante de sua primeira demonstração de autoridade. Helena não apenas resistia, como devolvia cada provocação com uma calma desconcertante. Você vai limpar essa bagunça que causou, Diana ordenou, apontando para os cacos no chão. Eu não causei essa bagunça, Helena disse simplesmente. Mas posso limpá-la, se faz parte das minhas funções de trabalho. Claro que faz parte, Diana berrou, perdendo a compostura. E você vai limpar com as mãos, sem vassoura, sem pá. Quero ver você de joelhos catando cada pedacinho. Helena se ajoelhou sem drama, sem protestos, sem lágrimas. Começou a recolher os cacos com movimentos precisos e eficientes, como se fosse apenas mais uma tarefa normal. Não havia humilhação em sua postura. Não havia submissão. Era apenas uma mulher fazendo um trabalho. Mais devagar, Diana gritou, frustrada porque sua tática não estava funcionando. Quero que você sinta bem o que significa me desobedecer. Helena manteve o mesmo ritmo, ignorando completamente a ordem. Quando terminou, se levantou e jogou os cacos no lixo com naturalidade. Pronto. Que mais precisa ser feito? Ela perguntou, limpando as mãos. Diana ficou atônita. Onde estavam as lágrimas? Onde estava o pedido de desculpas? Onde estava a humilhação que deveria estar estampada no rosto de Helena? Marta vai explicar suas funções, Diana disse secamente, saindo da cozinha com passos duros. Precisava repensar sua estratégia. Marta se aproximou de Helena com olhos cheios de preocupação. Menina, pelo amor de Deus, você não pode falar assim com a dona Diana. Ela vai te destruir. Ela pode tentar. Helena respondeu calmamente, amarrando o avental. Agora me mostra o que preciso fazer. Durante toda a manhã, Diana observou Helena de longe, procurando sinais de fraqueza, momentos de vulnerabilidade que pudesse explorar. Mas a jovem trabalhava com eficiência silenciosa, tratava os outros funcionários com gentileza e não demonstrava nenhum pingo do medo que Diana estava acostumada a inspirar. Por volta das 10 horas, Diana decidiu escalar a pressão. Chamou Helena na sala principal, onde estava sentada em sua poltrona como uma rainha em audiência. Helena, venha cá, ela disse com voz doce que não enganava ninguém. Helena se aproximou com passos tranquilos, sem pressa, sem nervosismo. Recebi reclamações sobre seu trabalho, Diana mentiu descaradamente.
Parece que você não está atendendo aos padrões desta casa. A que tipo de reclamações? Helena perguntou com genuína curiosidade. Você deixou poeira na biblioteca, não dobrou as toalhas direito e foi grosseira com outros funcionários. Diana inventou, observando atentamente a reação de Helena. Interessante, Helena respondeu pensativa. Considerando que ainda não trabalhei na biblioteca, não dobrei nenhuma toalha e conversei apenas com Marta e Carmen, que pareceram satisfeitas com nossa interação. Diana sentiu uma onda de raiva pura. Você está me chamando de mentirosa? Estou apontando inconsistências em sua versão dos fatos. Helena corrigiu calmamente. Se a senhora tem reclamações específicas sobre meu trabalho, gostaria de ouvi-las para poder melhorar. Sua insolente! Diana explodiu, se levantando da poltrona. Como você ousa questionar minha palavra em minha própria casa? Dona Diana, Helena disse. E havia algo diferente em sua voz agora, mais firme, mais profissional. Posso fazer uma pergunta? Não, você não pode fazer pergunta nenhuma. Você é funcionária, não minha igual. Diana gritou, fora de controle. Por que a senhora sente necessidade de humilhar pessoas para se sentir importante? Helena perguntou, ignorando completamente a negativa. A pergunta atingiu Diana como um soco no estômago. Ninguém jamais havia questionado suas motivações de forma tão direta e psicológica. Eu não... Como você se atreve? Diana gaguejou pela primeira vez em anos sem uma resposta pronta. É uma pergunta simples, Helena insistiu. A senhora tem tudo. Casa linda, marido bem-sucedido, conforto material. Por que precisa fazer outras pessoas sofrerem para se sentir realizada? Diana ficou em silêncio por alguns segundos, processando o que havia ouvido. Era como se Helena estivesse olhando direto para sua alma e vendo todas as inseguranças que ela tentava esconder atrás da crueldade. Você está demitida, Diana berrou, mas sua voz soou mais desesperada que autoritária. Por qual motivo? Helena perguntou calmamente. Por fazer meu trabalho corretamente ou por fazer perguntas que a senhora não quer responder? Por insubordinação, por desrespeito, por... Diana gritava, procurando palavras que justificassem o que estava sentindo. Por fazer a senhora refletir sobre quem realmente é? Helena completou suavemente. Nesse momento, Eduardo entrou na sala. Havia voltado de viagem mais cedo e escutado os gritos da esposa do portão da casa. O que está acontecendo aqui? Ele perguntou, olhando da esposa vermelha de raiva para a funcionária perfeitamente calma. Eduardo! Diana se recompôs rapidamente. Esta funcionária está sendo completamente insubordinada. Quero que você a demita imediatamente. Eduardo olhou para Helena, que o cumprimentou educadamente. Bom dia, senhor Castillo. Sou Helena Santos. Comecei a trabalhar aqui hoje. Prazer em conhecê-la. Eduardo respondeu, notando a postura digna da jovem. Depois se virou para a esposa. Diana, que tipo de insubordinação? Ela me questionou, me chamou de mentirosa, foi completamente desrespeitosa. Diana reclamou como uma criança fazendo queixa. Eduardo franziu o senho. Conhecia bem os métodos de gestão da esposa e frequentemente se sentia desconfortável com eles, mas nunca havia interferido para evitar conflitos em casa. Helena, ele se dirigiu à funcionária. Você pode me explicar sua versão dos fatos? Claro, senhor Castillo. Helena respondeu com profissionalismo. Dona Diana me acusou de ter cometido erros em trabalhos que ainda não realizei. Quando apontei as inconsistências, ela interpretou como desrespeito. Eduardo olhou para a esposa, que ficou visivelmente desconfortável. Diana, que erros foram esses? Isso não importa, Diana gaguejou. O importante é que ela foi insolente. Na verdade, senhor Castillo, Helena continuou, gostaria de fazer uma sugestão, se me permite. Eduardo assentiu curioso. Talvez fosse produtivo estabelecer critérios claros de avaliação de desempenho, Helena propôs. Assim, tanto funcionários quanto supervisores saberiam exatamente o que é esperado, evitando mal-entendidos. Eduardo ficou impressionado com a sugestão prática e profissional. É uma ideia excelente. Diana, o que você acha? Diana estava furiosa.
Helena havia conseguido parecer a pessoa razoável na situação, enquanto ela parecia uma patroa histérica sem motivos válidos. Eduardo, você não vai acreditar nela ao invés de mim, vai? Diana perguntou com voz chorosa. Não é questão de acreditar em alguém, Eduardo respondeu calmamente. É questão de criar um ambiente de trabalho profissional e eficiente. Diana percebeu que estava perdendo o controle da situação. Eduardo raramente se envolvia em questões domésticas, mas quando se envolvia, sempre privilegiava lógica e profissionalismo. Helena, Eduardo se dirigiu à funcionária. Você pode começar a trabalhar normalmente. Se tiver qualquer problema, pode falar comigo diretamente. Obrigada, Sr. Castillo, Helena respondeu. Vou fazer meu melhor para contribuir positivamente para esta casa. Quando Eduardo saiu da sala, Diana ficou sozinha com Helena. O silêncio era tenso, carregado de uma guerra silenciosa que havia apenas começado. Você acha que ganhou alguma coisa? Diana disse com voz baixa e perigosa. Eduardo, não estás. Helena hesitou por um momento. Mexer em documentos pessoais era invasão de privacidade. Mas algo numa foto antiga chamou sua atenção. Era uma certidão de nascimento. Diana não havia nascido Diana Castillo, como todos acreditavam. Seu nome de nascimento era Denise Silva, filha de Antônio Silva, operário metalúrgico, e Maria Silva, doméstica. Helena continuou investigando. Havia fotos da infância. Uma menina magra e mal vestida sendo ignorada por colegas bem vestidos numa escola particular. Havia um diário antigo com páginas amareladas pelo tempo. Com mãos trêmulas, Helena abriu o diário numa página aleatória. 15 de setembro, 1985. Hoje a Patrícia me chamou de pobretona fedorenta na frente de todo mundo no recreio. Disse que eu só estava na escola porque minha mãe limpa a casa do diretor. Todo mundo riu. Eu corri para o banheiro e chorei até não conseguir mais. Um dia eu vou ser rica, e aí vou fazer todos eles se sentirem pequenos como eu me sinto hoje. Helena sentiu um aperto no peito. Continuou lendo. 22 de outubro, 1985. A professora perguntou quem não havia feito o dever de casa. Só eu levantei a mão. Ela me fez ficar em pé na frente da classe e disse: Vejam só, enquanto vocês têm pais que se preocupam com sua educação, alguns têm pais que só sabem limpar chão. Morri de vergonha. Odeio ser pobre. Odeio que todos saibam que sou pobre. 3 de dezembro, 1985. Hoje foi a festa de Natal da escola. Todos vieram com roupas novas e presentes caros. Eu estava com o mesmo vestido do ano passado, remendado. A Cristina disse alto para suas amigas: Olhem a Denise, parece que veio do lixo. Quando cheguei em casa, quebrei todos os meus brinquedos velhos. Se não posso ter coisas bonitas, não quero ter nada. Helena parou de ler, seus olhos cheios de lágrimas. A criança naquele diário era a mesma mulher que hoje torturava funcionários para se sentir poderosa. A dor havia se transformado em crueldade, a humilhação em necessidade de humilhar. Continuou folheando e encontrou uma entrada que a fez gelar. 16 de abril, 1986. Conheci um menino novo na escola. Ele não riu quando me viram com o lanche simples que minha mãe fez. Até dividiu o sanduíche dele comigo. O nome dele é Eduardo. Talvez nem todos os ricos sejam ruins. Helena arregalou os olhos. Eduardo não era apenas o marido de Diana. Eles se conheciam desde crianças. E havia mais. 15 de junho, 1986. Eduardo sempre conversa comigo agora. Ele não liga que eu seja pobre. Ontem ele disse que eu sou a pessoa mais inteligente da escola. Acho que estou apaixonada. Mas ele nunca poderia gostar de uma menina como eu. 2 de agosto, 1986. Eduardo me deu um presente. Um colar simples que ele comprou com o dinheiro da mesada. Disse que eu mereço coisas bonitas. Chorei quando cheguei em casa. Nunca ninguém me deu nada só porque quis. Helena continuou lendo, descobrindo uma história de amor adolescente interrompida por circunstâncias sociais. 10 de setembro, 1986. Os pais de Eduardo descobriram que estamos nos encontrando. A mãe dele veio falar com a minha. Disse que uma menina como eu não deveria ter ideias sobre o filho dela, que eu deveria conhecer meu lugar. Eduardo tentou me defender, mas eles o proibiram de falar comigo. 15 de setembro, 1986.
Eduardo mudou de escola. Antes de ir embora, ele me disse que quando crescêssemos, ele me procuraria. Disse que não ligava para diferenças sociais. Mas eu sei que ele vai esquecer da pobretona da escola. Helena virou várias páginas até encontrar entradas de anos depois. 20 de julho, 2001. Mudei meu nome legalmente para Diana. Denise Silva morreu. Diana é sofisticada, elegante, digna de respeito. Denise era uma pobretona humilhada. Diana nunca será humilhada por ninguém. 5 de março de 2003. Encontrei Eduardo numa festa em São Paulo. Ele não me reconheceu imediatamente. Apresentei-me como Diana, filha de empresários do interior. Ele ficou interessado. Disse que eu lembrava alguém que conheceu na infância, mas não conseguia identificar quem. Helena sentiu um frio na espinha. Diana havia construído uma identidade falsa para reconquistar Eduardo. 10 de dezembro de 2003. Eduardo me pediu em casamento. Ele nunca descobriu quem eu realmente sou. Finalmente consegui. A pobretona que eles humilharam agora vai ser a esposa do homem mais rico da cidade. Revenge is sweet. 25 de junho de 2004. Nossa lua de mel foi perfeita. Eduardo me trata como uma rainha. Às vezes ele menciona uma menina da infância que marcou muito ele. Diz que pensava em procurá-la quando fosse mais velho. Ele não sabe que estava falando comigo. É melhor assim. Diana merece este amor. Denise nunca mereceu nada. As últimas entradas eram mais perturbadoras. 15 de janeiro de 2010. Hoje humilhei a nova faxineira até ela chorar. Senti um prazer imenso vendo-a de joelhos. É isso que sinto quando lembro de todas as vezes que me fizeram chorar. Agora sou eu quem faz outros chorarem. 3 de março de 2015. Eduardo perguntou por que trato os funcionários com tanta dureza. Disse que foi só educação rigorosa que recebi. Ele não pode saber a verdade. Não pode saber que preciso fazer outros se sentirem pequenos para me sentir grande. Helena fechou o diário com as mãos tremendo. Havia descoberto não apenas a origem da crueldade de Diana, mas um segredo devastador. Eduardo era apaixonado por Diana desde a infância, mas não sabia que estava casado com ela. Escutou passos na escada. Diana estava subindo para verificar o trabalho. Como está o progresso? Diana perguntou, chegando ao sótão. Helena se virou lentamente, o diário ainda em suas mãos. Muito revelador. Diana olhou para o diário e empalideceu instantaneamente. O que você está fazendo com isso? Conhecendo a verdadeira Diana. Helena respondeu calmamente. Ou deveria dizer Denise? O mundo pareceu parar. Diana ficou paralisada, como se tivesse visto um fantasma. Como você... De onde... Você não tinha direito? Diana gaguejou, tentando processar a situação. Tinha direito de organizar o que a senhora me mandou organizar. Helena disse suavemente. E descobri por que a senhora se tornou quem é. Você não entende nada! Diana explodiu subindo os degraus restantes. Devolva isso imediatamente. Eduardo sabe que vocês se conheceram quando crianças? Helena perguntou, ignorando o comando. Diana ficou branca como o papel. Não. Ele não pode saber. Você não pode contar. Por que não? Helena insistiu. Ele passou a vida inteira procurando pela menina que marcou sua infância. A menina que ele amava antes de qualquer diferença social importar. Porque Denise era uma perdedora, Diana berrou, lágrimas começando a escorrer. Uma pobretona humilhada que não merecia amor de ninguém. Eduardo se apaixonou por Diana, não por aquela menina patética. Eduardo se apaixonou por sua essência. Helena corrigiu gentilmente. Pela menina corajosa que enfrentava humilhações todos os dias, mas continuava estudando, sonhando, lutando. Você não sabe nada, Diana chorou, tentando pegar o diário das mãos de Helena. Sei que a senhora transformou sua dor em arma contra inocentes, Helena disse, protegendo o diário. Sei que a senhora quebra outros porque foi quebrada, mas também sei que lá no fundo ainda existe a menina que Eduardo amava. Essa menina morreu, Diana gritou desesperada. Ela morreu no dia que entendeu que o mundo é cruel com os fracos. Ela não morreu, Helena insistiu. Ela apenas se escondeu atrás de uma armadura de crueldade. Mas o Eduardo enxergou através dessa armadura desde o primeiro dia que vocês se reencontraram. Diana desabou de joelhos, soluçando descontroladamente. Anos de dor represada,
de raiva acumulada, de amor negado, tudo saindo de uma vez. Ele vai me odiar quando souber a verdade. Ela sussurrou entre soluços. Vai saber que casei com ele sob uma mentira. Ou vai finalmente entender por que sempre sentiu que conhecia você de algum lugar. Helena respondeu, se ajoelhando ao lado de Diana. Porque sempre se sentiu conectado com você de uma forma inexplicável. Diana olhou para Helena através das lágrimas. Por que você está fazendo isso? Por que está me ajudando depois de tudo que fiz? Helena hesitou por um momento, depois decidiu contar sua própria verdade. Porque eu também fui aquela menina humilhada. Ela disse suavemente. Porque reconheço a dor que a transformou num monstro. E porque acredito que nunca é tarde demais para voltar a ser quem realmente somos. Diana parou de chorar, olhando fixamente para Helena. Quem é você realmente? Alguém que entende que pessoas feridas ferem pessoas, Helena respondeu. E alguém que acredita em cura. Naquele sótão empoeirado, cercadas por memórias dolorosas e verdades enterradas, duas mulheres se olharam nos olhos e reconheceram uma na outra as cicatrizes da infância. A guerra estava longe de terminar, mas pela primeira vez, Diana havia mostrado sua verdadeira face. E Helena havia revelado que sabia exatamente como curar feridas que pareciam incuráveis. O próximo passo seria o mais difícil. Decidir se Diana teria coragem de enfrentar a verdade ou se tentaria destruir Helena antes que ela pudesse revelar tudo. Nos 3 dias que se seguiram à descoberta no sótão, Diana evitou Helena completamente. Não dava ordens diretas, não criava situações de confronto. Não saía de seu quarto até ter certeza de que Helena estava trabalhando em outra parte da casa. Era como se estivesse escondendo-se de um fantasma do passado que havia ressurgido para assombrá-la. Helena, por sua vez, continuou trabalhando normalmente, mas observava Diana com olhos compreensivos. Ela entendia o terror que a mulher estava sentindo, o medo de que anos de mentiras cuidadosamente construídas desmoronassem de uma hora para outra. Eduardo notou a mudança no comportamento da esposa. Diana, que sempre foi autoritária e controladora, agora estava quieta, distante, quase deprimida. Durante o jantar de sexta-feira, ele decidiu confrontar a situação. Diana, você está bem? Está muito silenciosa esta semana, Eduardo perguntou, cortando o bife que Carmen havia preparado. Diana sobressaltou-se, como se tivesse sido pega fazendo algo errado. Estou bem, apenas cansada. Cansada de quê? Você tem 23 funcionários para fazer tudo nesta casa, Eduardo observou. E, aliás, notei que o ambiente está mais pacífico ultimamente. Os funcionários parecem menos tensos. Diana olhou rapidamente para Helena, que estava servindo a sobremesa. Seus olhos se encontraram por uma fração de segundo antes de Diana desviar o olhar. A Helena está se adaptando bem ao trabalho, Eduardo continuou. Ela tem uma postura muito profissional. Me lembra alguém. Diana ficou rígida na cadeira. Lembra quem? Eduardo franziu a testa, como se tentasse capturar uma memória fugaz. Não sei bem. Alguém da minha infância, talvez. Há algo familiar nela, mas não consigo identificar o quê. Helena se aproximou para recolher os pratos. Posso fazer uma pergunta, Sr. Castillo? Claro, Eduardo respondeu, notando que Diana havia empalidecido. O senhor estudou sempre em escolas particulares? Não, até os 12 anos estudei numa escola particular aqui na cidade mesmo. Depois meus pais me mandaram para um colégio interno em São Paulo, Eduardo explicou. Por que pergunta? Curiosidade, Helena disse simplesmente, mas seus olhos estavam fixos em Diana. Às vezes encontramos pessoas que nos marcaram no passado nos lugares mais inesperados. Diana se levantou abruptamente da mesa. Com licença, preciso tomar ar fresco. Ela saiu para o jardim, deixando Eduardo confuso. Helena terminou de recolher os pratos e se dirigiu para a cozinha, mas Eduardo a chamou. Helena, posso falar com você um momento? Helena se virou, sabendo que este momento chegaria mais cedo ou mais tarde. Claro, Sr. Castillo. Minha esposa tem sido diferente desde que você chegou aqui. Não necessariamente ruim, mas diferente. Você sabe por quê? Helena hesitou. Aquele era o momento crucial. Contar a verdade significaria quebrar a vida que Diana havia. Você é psicóloga? Diana perguntou, ainda nos braços de Eduardo.
Estudei psicologia antes de precisar trabalhar como doméstica, Helena admitiu. Mas nunca parei de acreditar que pessoas podem mudar, podem curar, podem se tornar melhores. Eduardo abraçou as duas mulheres. Helena, como posso te agradecer? Você me devolveu o amor da minha vida e devolveu para ela a possibilidade de ser feliz, ajudando-a a se curar de verdade. Helena respondeu. E garantindo que outros funcionários nunca mais sejam tratados como vocês foram tratados na infância. Diana se afastou do abraço e olhou para Helena com determinação nos olhos. Eu quero pedir desculpas para todos os funcionários. Quero tentar consertar o mal que fiz. Vai levar tempo, Helena alertou. Confiança perdida não se reconstrói da noite para o dia. Eu tenho tempo, Diana respondeu. Tenho o resto da vida para tentar ser a pessoa que Eduardo sempre viu em mim. Eduardo sorriu através das lágrimas. Minha Denise sempre foi forte. Agora que não precisa mais esconder quem é, pode usar essa força para construir ao invés de destruir. Naquela noite, pela primeira vez em 20 anos, Diana dormiu em paz. Não precisava mais fingir ser alguém que não era. Não precisava mais carregar sozinha o peso de um passado doloroso. E Helena, observando da janela de seu quarto a lua cheia que iluminava o jardim, sabia que sua missão estava apenas começando. Quebrar Diana havia sido fácil. Ajudá-la a se reconstruir seria o verdadeiro desafio. Mas ela estava pronta, porque acreditava, mais do que em qualquer coisa, que o amor verdadeiro pode curar qualquer ferida. E que nunca é tarde demais para se tornar quem você sempre deveria ter sido. Na manhã seguinte à revelação devastadora, Diana acordou com uma sensação estranha que levou alguns minutos para identificar. Paz. Pela primeira vez em 20 anos, não precisava fingir ser alguém que não era. Ao lado dela, Eduardo dormia tranquilamente. E ela observou seu rosto sereno, lembrando-se do menino gentil que havia se apaixonado por uma garota pobre numa escola onde ela não pertencia. Helena já estava na cozinha quando Diana desceu para o café da manhã. As duas mulheres se olharam por um momento e Diana viu algo que não esperava. Respeito. Não o medo que estava acostumada a inspirar, nem a falsa submissão que exigia, mas respeito genuíno. Bom dia, Helena, Diana disse suavemente, sua voz carregando uma humildade que era completamente nova. Bom dia, dona Diana. Helena respondeu servindo café numa xícara. Como se sente? Diana pensou cuidadosamente antes de responder. Assustada, envergonhada, mas também aliviada, como se finalmente pudesse respirar depois de anos prendendo a respiração. Carmen observava a conversa da bancada onde preparava frutas, claramente confusa com a mudança radical no comportamento da patroa. Diana notou e se aproximou dela. Carmen, Diana disse, e a mulher imediatamente se enrijeceu, esperando alguma crítica cruel. Eu gostaria de conversar com você. Com todos vocês, na verdade. Fiz alguma coisa errada, senhora? Carmen perguntou nervosamente. Não, Carmen. Quem fez tudo errado fui eu. Helena fez um sinal discreto para Diana, indicando que talvez fosse melhor reunir todos os funcionários de uma vez. Diana assentiu, entendendo a sugestão. Helena, você poderia chamar todos para se reunirem na sala principal? Preciso falar com toda a equipe. 1 hora depois, todos os 23 funcionários estavam reunidos na sala, visivelmente nervosos. Reuniões convocadas por Diana nunca significavam coisas boas. Marcos estava visivelmente tenso. Marta evitava olhar diretamente para ela. Paula brincava nervosamente com as mãos. Diana entrou na sala e, para surpresa de todos, não se sentou na poltrona que sempre usava como trono. Em vez disso, ficou de pé na frente deles, no mesmo nível. Eu não sei bem como começar, ela disse, e sua voz tremia de nervosismo. Durante anos vocês me viram como uma patroa dura, exigente, muitas vezes cruel. E vocês estavam certos. Os funcionários se entreolharam, confusos. Diana nunca havia admitido qualquer falha. Ontem descobri algo sobre mim mesma que mudou completamente minha perspectiva. Diana continuou respirando fundo. Descobri que me tornei exatamente o tipo de pessoa que eu mais odiava quando criança. Ela parou, lutando contra as lágrimas que ameaçavam cair. Quando eu era pequena, fui humilhada por ser pobre. Disseram-me que eu não valia nada.
que não merecia respeito, que deveria conhecer meu lugar. E ao invés de aprender com essa dor, ao invés de me tornar uma pessoa mais compassiva, eu fiz o oposto. Quando consegui poder, usei esse poder para fazer vocês sentirem exatamente o que eu senti. Carmen arregalou os olhos. Marta cobriu a boca com as mãos. Marcos ficou boquiaberto. Eu transformei vocês nas vítimas que um dia fui, Diana disse, agora chorando abertamente. Fiz vocês passarem pela mesma humilhação, pelo mesmo medo, pela mesma sensação de inferioridade que me destruiu quando criança. Senhora Diana, Marta começou sem saber o que dizer. Por favor, me deixem terminar, Diana pediu. Porque preciso dizer isso. E vocês merecem ouvir. Ela se virou para Carmen. Carmen, você trabalha aqui há 12 anos. Quantas vezes eu a fiz chorar? Quantas vezes a humilhei na frente de outras pessoas? Quantas noites você foi para casa sentindo-se pequena e sem valor? Carmen não conseguiu responder. Apenas assentiu com lágrimas nos olhos. Marta, eu a fiz se ajoelhar no chão molhada, como se você fosse um animal. Marcos, eu inventei erros que você não cometeu só para ter desculpas para castigá-lo. Paula, eu a fotografei numa situação humilhante para usar como ameaça. Diana olhou para cada funcionário individualmente. Eu quebrei vocês sistematicamente porque estava quebrada por dentro. Mas isso não é desculpa. Nada justifica o que fiz com vocês. O silêncio na sala era absoluto. Alguns funcionários choravam, outros pareciam em choque. Eu não espero perdão, Diana continuou. Como vocês poderiam perdoar anos de abuso psicológico? Como poderiam confiar numa pessoa que transformou suas vidas num inferno? Ela respirou fundo antes de continuar. Mas eu quero que saibam que vou passar o resto da minha vida tentando compensar o mal que fiz. Não porque espero que isso apague o passado, mas porque é o mínimo que posso fazer. Eduardo apareceu na porta da sala nesse momento, observando silenciosamente a esposa enfrentar as consequências de seus atos. Primeiro, Diana anunciou, todos vocês terão aumento salarial de 50%, retroativo a 1 ano. Não é pagamento pelo sofrimento que causei, porque dinheiro não paga humilhação. É reconhecimento pelo trabalho excelente que sempre fizeram, mesmo sob condições terríveis. Alguns funcionários se entreolharam incrédulos. Segundo, implementaremos um sistema de avaliação justo e transparente. Nunca mais alguém será punido por erros imaginários ou usado como bode expiatório para meus problemas pessoais. Terceiro, ela continuou, qualquer um que quiser sair e procurar outro emprego terá cartas de recomendação excelentes e uma indenização generosa. Entendo perfeitamente se não conseguirem trabalhar numa casa onde foram maltratados. Diana parou, olhando para cada rosto. E para aqueles que decidirem ficar, prometo que nunca mais conhecerão a Diana cruel que foi patroa de vocês. Ela não existe mais. Marcos se levantou lentamente. Senhora Diana, posso fazer uma pergunta? Claro, Marcos. Por que a senhora está mudando agora? O que aconteceu? Diana olhou para Helena, que assentiu encorajadoramente. Marcos, eu redescobri quem sou realmente. Durante 20 anos vivi uma mentira, fingindo ser alguém que não era. E quando finalmente encontrei coragem para enfrentar a verdade sobre mim mesma, percebi que havia me tornado um monstro. Mas a senhora pode mesmo mudar? Paula perguntou timidamente. Depois de tantos anos, posso tentar. Diana respondeu honestamente. Com a ajuda de vocês, com paciência, com muito trabalho. Não vai ser fácil. Tenho cicatrizes profundas que me fazem reagir com crueldade quando me sinto ameaçada. Mas agora sei disso. E posso lutar contra esses impulsos. Carmen se levantou, limpando as lágrimas. Senhora Diana, posso dizer uma coisa? Por favor. Em 12 anos trabalhando aqui, esta é a primeira vez que a vejo como uma pessoa real. Não como uma patroa terrível. Não como alguém que eu temo, mas como uma pessoa que também sofreu. Diana sentiu seu coração se aquecer. Obrigada, Carmen. Isso significa mais para mim do que você imagina. Eu gostaria de continuar trabalhando aqui, Carmen disse firme. Se a senhora realmente quer mudar, eu gostaria de fazer parte dessa mudança. Uma por uma.
Vozes se levantaram pela sala. Marta disse que ficaria. Marcos também. Paula assentiu silenciosamente. Dos 23 funcionários, apenas 3 decidiram que precisavam sair para curar suas próprias feridas. Eu entendo completamente. Diana disse para os 3 que escolheram partir. E se mudarem de ideia no futuro, as portas desta casa estarão sempre abertas para vocês. Helena observava tudo com orgulho silencioso. Era o primeiro passo de uma jornada longa, mas fundamental. Agora, Diana disse, preciso pedir mais uma coisa. Preciso da ajuda de vocês para aprender a ser uma patroa melhor. Se eu fizer algo que os machuque, mesmo sem intenção, por favor me digam. Não tenham medo de me confrontar quando eu estiver errada. Senhora Diana, Marta disse hesitante, isso não vai ser fácil para nós. Passamos anos com medo de falar qualquer coisa. Eu sei, Marta. Por isso vou fazer questão de perguntar a opinião de vocês, de criar situações onde se sintam seguros para falar. Helena vai me ajudar com isso. Helena vai continuar trabalhando aqui? Carmen perguntou. Diana olhou para Helena, que havia sido o catalisador de toda essa transformação. Se ela quiser. Mas não como funcionária doméstica. Como conselheira, terapeuta, a pessoa que vai me ajudar a não voltar a ser o monstro que fui. Helena sorriu. Ficaria honrada em ajudar. Eduardo finalmente entrou na sala, aplaudindo silenciosamente. Estou orgulhoso de vocês, todos vocês. Diana, por ter coragem de enfrentar a verdade. Helena, por não desistir quando parecia impossível. E vocês, ele se dirigiu aos funcionários, por terem força para perdoar quando seria mais fácil simplesmente ir embora. Senhor Eduardo, Marcos disse, a mudança na senhora Diana é real? Eduardo sorriu. Marcos, eu conheci Diana quando ela era criança. A pessoa cruel que vocês conheceram nos últimos anos não era quem ela realmente é. Era uma armadura que ela construiu para se proteger. Agora que essa armadura caiu, vocês vão conhecer a verdadeira Diana. E eu garanto que vão gostar dela. Carmen se aproximou timidamente de Diana. Senhora, posso dar um abraço na senhora? Diana ficou surpresa, mas abriu os braços. O abraço foi hesitante no início, mas gradualmente se tornou caloroso, genuíno. Obrigada por me dar uma segunda chance, Carmen. Diana sussurrou. Obrigada por finalmente se mostrar humana, Carmen respondeu. Uma por uma, outras pessoas se aproximaram. Nem todos estavam prontos para abraços, mas todos estenderam a mão, símbolos de que estavam dispostos a tentar reconstruir a relação. Quando a reunião terminou, Diana se sentou numa cadeira, exausta emocionalmente. Helena se aproximou. Como se sente? Helena perguntou. Exposta, vulnerável, mas também livre, Diana respondeu. É estranho não ter que fingir ser forte o tempo todo. A verdadeira força está em admitir fraquezas, Helena observou. E o que fez hoje exigiu mais coragem do que anos de autoritarismo cruel. Helena, Diana disse. Obrigada. Por não desistir de mim quando eu nem sabia que precisava de ajuda. Todas merecemos uma segunda chance, Diana. Inclusive você. Diana olhou pela janela, vendo Marcos trabalhar no jardim sem o medo constante que sempre carregava. Carmen estava na cozinha cantarolando baixinho. Marta organizava flores com um sorriso no rosto. Era apenas o primeiro dia de uma nova vida. Haveria recaídas, momentos difíceis, memórias dolorosas que tentariam fazer Diana voltar aos velhos padrões. Mas pela primeira vez em 20 anos, ela tinha esperança. Esperança de que podia ser melhor. Esperança de que podia curar ao invés de ferir. Esperança de que Denise, a menina gentil que foi quebrada tantos anos atrás, ainda existia em algum lugar dentro dela. E com Helena ao seu lado, Eduardo apoiando-a e funcionários dispostos a dar uma segunda chance, talvez essa esperança fosse suficiente para começar a reconstruir uma vida baseada no amor ao invés do medo. O primeiro passo estava dado. Agora vinha a parte mais difícil. Manter-se nesse caminho todos os dias, escolhendo consistentemente ser melhor do que foi no passado. 6 meses haviam se passado desde o dia que mudou tudo na mansão Castilho. Diana acordava todas as manhãs com uma rotina completamente nova. Ao invés de planejar formas de humilhar funcionários, ela dedicava os primeiros minutos do dia a uma prática de meditação que Helena havia ensinado
seguida de uma reflexão sobre como poderia ser uma pessoa melhor naquele dia. A transformação não havia sido fácil. Houve recaídas, momentos em que os velhos padrões de comportamento tentaram ressurgir. Na segunda semana após sua confissão, Diana gritou com Paula por ter quebrado um vaso, voltando instantaneamente ao modo cruel de antes. Mas desta vez, ao invés de se justificar ou dobrar a aposta na crueldade, ela parou no meio da frase, respirou fundo e pediu desculpas. Paula, me desculpe, ela havia dito com lágrimas nos olhos. Não tenho direito de gritar com você por um acidente. Você se machucou quando o vaso quebrou? Foi o primeiro de muitos momentos em que Diana escolheu conscientemente ser diferente do que costumava ser. Helena, verdadeira para sua palavra, havia se tornado muito mais que uma funcionária. Era terapeuta, conselheira, amiga e espelho que ajudava Diana a enxergar quando estava regredindo aos velhos padrões. Elas conversavam diariamente, explorando as raízes da dor que havia transformado Denise numa Diana cruel. O que você sente quando tem vontade de gritar com alguém? Helena perguntou durante uma de suas sessões informais no jardim. Medo, Diana admitiu após longa reflexão. Medo de que se eu não demonstrar poder, as pessoas vão me ver como a menina fraca que fui na escola. Como se gentileza fosse sinônimo de fraqueza. E o que você aprendeu sobre isso nas últimas semanas? Diana sorriu. Que gentileza exige muito mais força que crueldade. É fácil quebrar pessoas. É difícil construí-las. Mas a verdadeira prova da mudança de Diana veio numa tarde de quinta-feira, quando Eduardo chegou em casa com um cliente importante. Patrícia Mendonça, uma mulher de 55 anos, elegante e fria, que havia sido uma das garotas ricas que mais humilharam Diana na escola. Diana, quero apresentar Patrícia Mendonça, Eduardo disse, sem saber da história entre as duas mulheres. Ela está interessada em investir numa de nossas construções. Diana sentiu o sangue gelar quando reconheceu Patrícia. Era a mesma mulher que havia liderado as humilhações na escola, que havia chamado Diana de pobretona fedorenta, que havia feito sua infância ser um inferno. Patrícia olhou para Diana sem reconhecê-la imediatamente, mas havia algo familiar que a incomodava. Prazer em conhecê-la, Patrícia disse com o mesmo tom superior de sempre. Que casa linda vocês têm. Deve ser maravilhoso ter funcionários que sabem qual é o lugar deles. A frase foi como um gatilho. Diana sentiu toda a raiva antiga querendo explodir. Seria tão fácil humilhar Patrícia na frente de Eduardo, usar seu poder atual para fazer aquela mulher sentir a mesma dor que ela havia causado décadas atrás. Helena, que estava organizando flores numa mesa próxima, percebeu a tensão no corpo de Diana e fez contato visual discreto com ela. Era um sinal que haviam combinado. Quando Diana se sentisse tentada a voltar aos velhos padrões, Helena estaria ali para lembrá-la de quem ela havia escolhido ser. Sim, Diana disse calmamente. Temos funcionários maravilhosos. Eles são tratados com todo o respeito que merecem, porque cada pessoa que trabalha aqui é valiosa. Patrícia franziu o senho, incomodada com o tom igualitário de Diana. Durante o jantar, Patrícia começou a mostrar sua verdadeira personalidade. Criticou Carmen por servir o vinho de uma forma específica, fez um comentário depreciativo sobre a classe social de quem trabalhava em casas de família e chegou ao ponto de estalar os dedos para chamar Marta como se ela fosse um cachorro. Com licença, Diana disse se levantando da mesa. Patrícia, posso falar com você em particular? Eduardo olhou confuso, mas assentiu quando Diana fez um sinal de que estava tudo bem. Na sala de estar, Diana enfrentou sua antiga torturadora cara a cara. Você não se lembra de mim, lembra? Diana disse calmamente. Deveria me lembrar. Patrícia respondeu com arrogância. Colégio Santa Teresa, 1985. Denise Silva. A pobretona fedorenta que você adorava humilhar. Patrícia arregalou os olhos, reconhecimento e choque se espalhando pelo rosto. Não, não pode ser. Sou eu, Diana confirmou. A menina que você fez chorar todos os dias durante 2 anos. A menina cujos sonhos você tentou destruir com suas palavras cruéis. Patrícia empalideceu, claramente calculando as implicações da situação. Diana, na época éramos apenas crianças. Você estava certa sobre uma coisa.
Diana continuou, ignorando a tentativa de minimização. Eu realmente me tornei muito diferente da menina que você conheceu. Patrícia relaxou ligeiramente, pensando que Diana estava prestes a se vingar. Eu me tornei alguém que entende que pessoas que machucam outras estão, na verdade, machucadas por dentro. Diana disse suavemente. Alguém que sabe que crueldade é sintoma de dor não curada. O quê? O que você quer dizer? Patrícia gaguejou. Quero dizer que não vou fazer com você o que você fez comigo. Diana explicou. Não vou humilhá-la. Não vou tentar destruir sua autoestima. Não vou usar meu poder atual para me vingar do passado. Patrícia ficou em silêncio, claramente confusa com a direção da conversa. Mas, Diana continuou, também não vou tolerar que você trate meus funcionários da forma como me tratou na escola. Eles merecem respeito, e enquanto estiver na minha casa, você vai tratá-los com dignidade. Você não vai me expor para Eduardo? Patrícia perguntou, vulnerável pela primeira vez. Por quê? Para provar que posso destruir você como você tentou me destruir? Diana balançou a cabeça. Isso seria me tornar exatamente o que você era. Uma pessoa que usa poder para machucar outros. Patrícia começou a chorar silenciosamente. Denise, Diana, eu sinto muito. Eu realmente sinto muito pelo que fiz com você. Eu sei que sente, Diana disse gentilmente. Porque agora sei que crianças que machucam outras crianças geralmente estão sofrendo em casa. Você estava sofrendo, Patrícia? A pergunta pegou Patrícia desprevenida. Após um longo silêncio, ela assentiu. Meus pais, eles nunca estavam satisfeitos comigo. Nada que eu fazia era bom o suficiente. Quando eu machucava você, por alguns minutos eu me sentia superior, no controle. E agora? Diana perguntou. Agora vejo que magoei profundamente uma menina inocente porque estava com dor, Patrícia confessou. E isso me assombra há anos. Diana se aproximou e, para surpresa de Patrícia, a abraçou. Obrigada por me pedir desculpas, Diana disse. Perdoar você é parte da minha própria cura. Quando voltaram para a sala de jantar, Eduardo notou que ambas as mulheres estavam diferentes. Patrícia tratou os funcionários com cortesia pelo resto da noite. E Diana irradiava uma paz que ele não via há meses. Após Patrícia partir, Eduardo perguntou: o que aconteceu entre vocês duas? Fechei um capítulo muito antigo da minha vida, Diana respondeu. E descobri que perdoar liberta mais quem perdoa do que quem é perdoado. Helena, que havia observado tudo discretamente, se aproximou de Diana depois que Eduardo foi deitar. Estou orgulhosa de você, Helena disse simplesmente. Por quê? Porque você teve a oportunidade perfeita de se vingar de quem mais a machucou e escolheu a cura ao invés da vingança. Isso mostra que sua transformação é real. Diana sorriu, sentindo-se mais leve do que jamais se sentiu. Helena, posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro. Por que você realmente veio trabalhar aqui? Você é formada em psicologia, inteligente, poderia ter qualquer emprego. Por que escolheu ser doméstica numa casa onde sabia que seria maltratada? Helena hesitou por um momento. Depois decidiu contar toda a verdade. Porque eu também fui aquela criança humilhada. Porque também me tornei cruel por um tempo, machucando pessoas porque estava ferida. E porque uma pessoa especial me mostrou que era possível curar ao invés de ferir. Quem foi essa pessoa? Minha terapeuta, quando eu tinha 25 anos e estava destruindo minha própria vida com raiva e ressentimento. Ela me ensinou que dor transformada vira cura, mas dor ignorada vira crueldade. E me disse que eu só entenderia completamente essa lição quando ajudasse alguém a fazer a mesma jornada. Diana entendeu. Eu era seu projeto de mestrado em humanidade. Você era minha chance de provar para mim mesma que qualquer pessoa pode mudar se alguém acreditar nela o suficiente para não desistir. E se eu não tivesse mudado? Mas você mudou. Helena sorriu. Porque no fundo, Denise sempre esteve lá, esperando por alguém que a ajudasse a se libertar da prisão que Diana havia construído. Um ano depois, Diana e Eduardo renovaram seus votos matrimoniais numa cerimônia íntima no jardim da mansão. Desta vez, Diana não estava fingindo ser alguém que não era. Estava sendo autenticamente ela mesma. Denise Silva, que se tornou Diana Castilho, não por vergonha de suas origens, mas por crescimento genuíno. Todos os funcionários estavam presentes,
não como empregados obrigados a participar, mas como família que havia escolhido estar ali. Carmen fez o bolo, Marta organizou as flores, Marcos cuidou para que o jardim estivesse perfeito. Helena foi a madrinha, a mulher que havia possibilitado que o amor verdadeiro finalmente florescesse sem mentiras ou máscaras. Durante a cerimônia, Eduardo segurou as mãos de Diana e disse: "Eu me apaixonei por Denise quando tinha 12 anos. Me casei com Diana sem saber que eram a mesma pessoa. E hoje renovo meus votos com a mulher completa que sempre amei, sabendo exatamente quem ela é." Diana respondeu através de lágrimas felizes: "Eu passei 20 anos fingindo ser digna do seu amor. Hoje prometo ser simplesmente eu mesma, porque aprendi que isso sempre foi suficiente." Quando a cerimônia terminou e todos estavam celebrando, Diana se aproximou de Helena. "Obrigada", ela disse simplesmente. "Pelo quê? Por me salvar de mim mesma. Por não desistir quando eu parecia impossível. Por me mostrar que nunca é tarde demais para ser quem você deveria ter sido sempre." Helena sorriu, observando a festa ao redor delas. Ex-funcionários que agora eram amigos, um casamento baseado na verdade, uma mulher que havia escolhido a cura ao invés da crueldade. "Você se salvou, Diana. Eu apenas segurei o espelho. E agora? Agora você ajuda a próxima pessoa que está perdida na própria dor. O ciclo de cura continua." Diana assentiu, entendendo perfeitamente. Havia aprendido que pessoas curadas têm a responsabilidade de ajudar a curar outras pessoas. Enquanto observava Eduardo dançar com Carmen, que havia se tornado como uma mãe para ambos, Diana soube que havia finalmente encontrado seu propósito: usar sua história de dor e transformação para ajudar outras pessoas a descobrirem que elas também podiam mudar. A mansão Castilho, que um dia foi um lugar de terror e humilhação, havia se tornado um símbolo de que o amor pode curar qualquer ferida e que nunca é tarde demais para escolher ser melhor do que você foi no passado. E Helena, observando tudo com satisfação silenciosa, sabia que sua missão estava completa. Havia provado para si mesma que acreditar no potencial de mudança das pessoas não era ingenuidade, era a forma mais poderosa de amor que existe. Fim da história.